Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos começar agora a construção que vai nos levar, nos próximos vídeos, a definir de fato, a construir os estados físicos que descrevem um sistema de partículas idênticas. E para que a gente possa começar a entender como é que a gente constrói esses estados, a gente tem que começar falando dos operadores de permutação, porque os estados físicos de sistemas de partículas idênticas vão ser construídos diretamente a partir dos operadores de permutação. Então, vamos começar definindo esses operadores e pegando algumas propriedades para a gente entender operacionalmente como é que eles são. No caso, para que a gente tenha uma melhor compreensão, eu não vou falar dos operadores de permutação já de cara para um sistema de n partículas com n arbitrário. Ok? Eu vou começar a fazer a construção com vocês com um sistema de duas partículas. Ok? Então vamos supor que a gente vai descrever quanticamente um sistema de duas partículas, e aí vamos começar a falar dos operadores de permutação para esse sistema, que é o menor sistema com mais do que uma partícula. Ok? E aí, a partir dessa construção, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, pelo menos as ideias dos operadores de permutação, e aí depois a gente generaliza essa construção para um sistema de n partículas. Mas bom, para que a gente possa começar, vamos supor que essas duas partículas que compõem o nosso sistema quântico são duas partículas iguais, ok? Seja dois elétrons, dois prótons, dois nêutrons, enfim, duas partículas do mesmo tipo. E não somente isso. Vamos supor que uma dessas partículas está em um estado que eu vou chamar de estado A, e a outra partícula está em um estado que eu vou chamar de estado B. A partir desses dois estados, a gente consegue construir estados para esse nosso sistema de duas partículas, que podem ser, por exemplo, o estado AB, pode ser, por exemplo, o estado BA, ou qualquer estado do tipo alfa AB mais beta BA, certo? Que é, no caso, a origem daquela nossa degenerescência de troca, certo? Existem uma infinidade de estados que descrevem esse nosso sistema de duas partículas, em que uma delas está no estado A e a outra está no estado B. A partir disso, vamos lá, como é que a gente vai definir o nosso operador de permutação? O nosso operador de permutação é um operador que, quando atua no nosso estado, ele vai trocar as propriedades das duas partículas, ou seja, ele vai permutar as partículas. Levando em conta que sempre que a gente escreve um estado do tipo AB, o primeiro é para a primeira partícula e a segunda entrada aqui é para a segunda partícula, eu vou definir o operador de permutação como sendo um P, e aqui a gente vai colocar uma sequência de números, que aqui pode ser 1, 2, ou então P, 2, 1. Se a gente tivesse três partículas, seria P, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, enfim, vamos sempre definir, no caso, o nosso operador de permutação como sendo, então, um P alfa, em que esse alfa é uma sequência arbitrária, com os números das partículas. E aí vamos definir esses operadores dessa forma como sendo os operadores que, atuando nos estados, colocam as propriedades desse estado na ordem que está esses índices aqui de baixo. Então, por exemplo, P12 atuando no estado AB vai fazer o quê? Ele vai pegar esse estado e vai colocar a primeira propriedade para a primeira partícula e a segunda propriedade para a segunda partícula. Ou seja, no caso, esse nosso operador de permutação P12 não fez nada. Ele atua somente como sendo a identidade. Ok? E aí, esse nosso operador P21, o que ele faz? Se ele atua em AB, ele pega a primeira propriedade e coloca para a segunda partícula, pega a segunda propriedade e coloca para a primeira partícula. Ou seja, ele vai permutar as partículas. Então aqui vai ficar o B. E da mesma forma, se a gente pega o P21 e aplica no B, esse cara daqui vai retornar o estado AB. Então, eu acho que está bem claro a ideia da permutação. Troque as propriedades daqui pela ordem, no caso, que a gente está colocando como índice do P. Um detalhe que é importante enfatizar, eu já comentei várias vezes nesse curso de Quântica 2 e também no curso de Quântica 1, a referência que eu utilizo para poder fazer as minhas aulas é o Cohen. Aqui no caso fica só o adendo, a definição do meu operador de permutação é ligeiramente da definição do Cohen, ok? Então, só tomando cuidado, porque eu acho mais didático da forma que eu estou colocando, ok? O Cohen tem uma pequena diferença que acaba invertendo um pouco a ordem das coisas. Então, só para deixar claro, se você for acompanhar pelo livro do Cohen, toma cuidado, porque, para não se confundir, a forma como eu estou definindo é diferente da forma dele. Ok? Mas então, enfim, esse aqui é o nosso, esses dois daqui, o nosso P21, o nosso P12 e P21 são os dois operadores de permutação para esse nosso contexto, de duas partículas. Se eu tivesse três partículas, a gente teria uma quantidade maior de operadores e por aí vai.
Ok? Então, a partir daqui, a gente inclusive tira que o nosso P1, 2, ele é, aqui no caso, né, exatamente igual à identidade. Ok? Já que ele vai simplesmente, né, colocar as propriedades na ordem que elas já estavam. A partir dessa definição de operadores de permutação, a gente consegue pegar algumas propriedades que esses operadores obedecem. Primeiro, para esse nosso conjuntinho de duas partículas. Ok? Quais são as propriedades obedecidas por esses operadores? Bom, a primeira propriedade, que eu imagino que seja clara para todo mundo, é que se a gente pega qualquer um desses operadores de permutação de sistema de duas partículas e eleva ao quadrado, ou seja, aplica esse operador duas vezes, isso é equivalente a gente aplicar a identidade. Ok? A demonstração sai da onde? Sai da própria definição. Ok? Então, isso daqui é uma consequência da definição, né, do nosso operador. Por quê? Porque, vamos lá, existem dois operadores de permutação. P12, P12 ao quadrado vai dar a identidade, porque o P12 já é a identidade. Identidade, identidade, da identidade. E o segundo aqui é o nosso P21, que ele vai trocar a ordem das duas partículas. Trocou e trocou de novo, você destrocou a primeira troca. Consequentemente, a identidade. E aqui também, né, enfim, por essas duas atuações, isso fica bem evidente. A segunda propriedade para esses operadores de permutação é que, percebam, eles são autoadjuntos. Ok? Como é que a gente faz para perceber isso? Né? A gente pode verificar diretamente aqui das definições. Primeiro, o P21 é evidente que ele é autoadjunto. Afinal de contas, ele é identidade. A identidade é igual, né, ao seu conjugado hermitiano. Então, para o P12 está beleza. E para o P21? Uma forma que a gente tem de verificar isso é pegando os elementos de matriz desse nosso operador. É a forma mais imediata. Então, vamos lá. Né? Para determinar a forma matricial do P21, a gente sanduícha esse operador com elementos de base do nosso espaço de Hilbert. Então, vamos sanduíchar esse cara com um A, B e com um C, D. Ok? Supondo, no caso, né, que A, B, C e D, por exemplo, são estados de algum observável físico em questão, ok? Para que forme uma base ortonormal. Esse cara daqui vai dar o quanto? Ó, levando em conta que esse cara daqui é um operador de permutação, esse cara daqui vai ser CD, produto com BA, porque o operador de permutação, né, atuando nesse cara, vai inverter a ordem desses caras, e isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar um delta CB e um delta BA, supondo que esses caras aqui, né, fazem parte de uma base ortonormal, que é sempre possível, então fica aqui para a nossa construção. Ok? O que a gente faz agora? Vamos pegar qual que é a forma matricial do P21 Dagger. E depois a gente compara essa forma matricial com a do P21. Então, vamos lá, né, sanduichando esse cara com os mesmos AB e CD. Quanto é que vai dar esse cara? Vamos lá. Aqui a gente tem o conjugado hermitiano do operador permutação. Então, ele vai atuar como o operador permutação no BRA pela esquerda. Consequentemente, esse cara vai ser o quê? Ele vai ser um DC produto com AB. Levando em conta que a nossa base ortonormal, esse cara daqui vai dar um delta AD, delta CB. Percebam, esses caras aqui são iguais. Então, o que a gente acabou de mostrar? Acabamos de mostrar que os elementos de matriz de P21 e P21 Dagger são iguais. Ou seja, esse cara daqui é igual ao seu conjugado hermitiano. Levando em conta que a gente só tem esses dois, né, operadores de permutação, o P21 e o P12, e os dois são autoadjuntos, então está aqui demonstrada a nossa segunda propriedade. Um detalhe que é importante é que essas duas propriedades elas não vão ser obedecidas pelos operadores de permutação de um sistema de mais partículas. Porém, essas duas propriedades ainda assim vão ser muito importantes. Por isso que eu estou começando a falar para um sistema de duas partículas, porque a gente vai poder construir as permutações genéricas com permutações que obedecem esse tipo de propriedade, como vai ficar claro ao longo das aulas. Mas, bom, a partir dessas duas propriedades, a gente consegue tirar uma terceira, também bem importante, que é de que os operadores de permutação, eles são unitários. Ok? P é unitário. O que significa que P Dagger é igual a identidade, ou seja, né, o P Dagger é o inverso do P. Percebam que isso aqui é imediato. Certo? Afinal de contas, P é igual a P Dagger e P ao quadrado é identidade. Se P ao quadrado é igual a identidade, a gente pode escrever o primeiro P como P e o segundo como P Dagger. Logo, esse cara é igual a identidade e fica mostrado então que os operadores de permutação
são unitários. Mas bom, tendo sido apresentados então os operadores de permutação para esse sistema de duas partículas e também as propriedades, essas três propriedades que esses operadores obedecem, vou encerrando o vídeo de hoje. Volto com vocês então no próximo vídeo para que a gente possa continuar essa nossa discussão dos operadores de permutação nesse contexto de um sistema, né, de duas partículas.